Olá pessoal, vamos a mais uma carta, mais um estudo. Agora a sexta carta, a igreja localizada ali em Filadélfia, escrita pelo apóstolo João ali quando estava preso na ilha de Patmos, conhecida o nome, né, a cidade Filadélfia, conhecida como a cidade do amor fraternal, por conta da etimologia de seu nome. Vamos ver isso direitinho. A palavra Filadélfia, ela vem do grego e literalmente significa amor fraterno. Philos significa amado e adelphos significa irmão. Então, né, Philos, adelphos significa amado irmão, amor fraterno. Hoje denominada Alazei, ali no território da Turquia. A leitura bíblica que faremos uso encontra-se lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 7 até o versículo de número 12, né? A sexta carta do Apocalipse, Filadélfia, que nos diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo de número 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também ali sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Bem, esse foi o trecho que nós lemos agora, né, que João escreveu ali, essa carta endereçada à igreja localizada na cidade, na antiga cidade de Filadélfia, nome Filadélfia, né, atualmente chamada como Alazei, ali na Turquia. Algumas considerações sobre a cidade de Filadélfia que a gente pode fazer neste momento. Vamos lá. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades, foi fundada por colonos provenientes da cidade de Pérgamo, sob o reinado de Átalo II, nos anos de 159 a 138 a.C. Filadélfia ficava situada em uma vasta colina entre dois vales férteis regados pelo rio Hermus. A cidade foi fundada para ser uma porta aberta de divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. Átalo, o rei Átalo, criou a cidade para ser embaixadora da cultura helênica, missionária da filosofia grega. Mas Jesus Cristo diz para a igreja que ele colocou uma porta aberta diante da igreja para ela proclamar não a cultura grega, mas o evangelho da salvação. Outro aspecto importante sobre Filadélfia é que ela não era tão importante, por exemplo, quanto a cidade de Éfeso, ou tão rica quanto a cidade de Laodiceia. Era conhecida como a porta para o Oriente, foi construída junto a grandes estradas que direcionavam para o interior da Ásia, além de estar no caminho entre a Europa e as regiões importantes como a Mísia, a Lídia e a Frígia. Um outro aspecto também muito importante é que o paganismo tinha em Filadélfia o seu culto ao Deus Sol, com seus altares e seus templos. Porém, pelos fins do primeiro século, o seu estado
religioso cristão era muito florescente. Uma outra condição importante de Filadélfia é que ela era reconhecidamente importante por causa do seu comércio e também pela sua agricultura, especialmente por conta de suas plantações de vinhas. E diante disso, um deus muito querido pela população da cidade era o deus chamado Dionísio, o deus do vinho. Junto à adoração a esse deus, o Dionísio, a adoração ao imperador romano também era forte ali na cidade de Filadélfia. Outro aspecto importante é que a cidade também era chamada de a Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos mais variados deuses da mitologia grega. A cidade era também chamada a cidade dos terremotos, dos abalos sísmicos, né? Grandes tremores ali ocorriam. Tremores de terra eram frequentes e tinham ali levado muitos antigos habitantes a deixar a cidade em busca de lugar mais seguro. O violento terremoto que devastou a cidade de Sardes no ano 17 depois de Cristo quase destruiu completamente a cidade de Filadélfia. E um ponto importante aí do versículo de número 1 que nós lemos nessa passagem bíblica é que diz que o vencedor será coluna no santuário de Deus. Né? Um aspecto importante aí desse trecho, dessa passagem bíblica, e que nos leva a algumas reflexões. Se nos tornarmos peregrinos nessa vida, seremos uma coluna inabalável na próxima. Aqui os terremotos da vida podem abalar, mas lá no céu estaremos tão firmes e sólidos como a coluna do santuário de Deus. Em países que existem terremotos, a gente sabe que geralmente as pessoas, em meio ao tremor, são chamadas a se colocarem debaixo de uma viga ou ao lado de uma coluna, não é isso? Um contexto ali importante também, a igreja em Filadélfia, que ali, de acordo com a sua palavra, a palavra de Deus, Deus colocou ali diante deles uma porta aberta que ninguém poderia fechar. Uns pontos positivos que a gente observa nessa leitura, nas escrituras, que embora eles tivessem pouca força, guardaram a palavra do Senhor pacientemente e não negaram o nome do Senhor. Né? Uma ordem muito explícita, muito clara de Jesus Cristo ali para eles nessa carta escrita pelo apóstolo João, de que eles guardarem o que tinham, pois o Senhor viria sem demora. Né? E as consequências disso, deles guardarem o que eles tinham, porque o Senhor ia vir sem demora, é o seguinte, registrado na sua palavra, diz o seguinte, 2 pontos, que os que vencerem seriam feitos colunas no templo de Deus. Teriam reescritos sobre si o nome de Deus, da Nova Jerusalém, e o seu novo nome, o nome de Jesus Cristo. Que nós venhamos a ficar com esta frase importante que muito me toca nessa passagem, que os que vencerem seriam feitos colunas no templo de Deus. Que diante de tantos terremotos e abalos sísmicos e tremores sociais que nós temos vivido nesses dias de pandemia, de quarentena, de distanciamento social, isolamento social, que nós venhamos a ficar firmes como colunas no templo, na casa do Senhor Deus, na sua obra e naquilo que diz respeito à causa de Cristo. Fiquemos firmes em Cristo Jesus, que é a rocha, firmes na rocha que é Cristo. Fiquem com Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar. Amém.